A bênção do perdão. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse-lhe: É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. 1 Samuel 3,18. Vivemos época de silêncio da igreja. Os crentes não mais falam daquele que dizem ser o Senhor e dono de sua vida, o tesouro da alma deles. A evangelização foi riscada da prática cristã. Certamente, o motivo para isso está na rasa vida espiritual resultante do materialismo reinante e na acentuada secularização que se observa na igreja. Percebe-se frequentemente que muitos dos chamados crentes têm receio de serem reconhecidos como tais, por causa do terrível mau testemunho que dão. Parecem ter a consciência pesada pelo modo de vida descomprometido com o Senhor que adotaram. Por vezes, na vida de verdadeiros crentes, os prazeres e satisfações do mundo falam mais alto do que a genuína piedade. Dessa forma, agem conscientemente para apagar o Espírito Santo que habita o coração deles, tentando legitimar o modelo de vida voltado principalmente para esta terra. Acham que, por buscarem honestamente as melhores coisas deste mundo, andam de forma aprovada por Deus. Evitam entender que orientar a vida para as coisas materiais, ainda que honestamente, é uma das mais perigosas formas de mundanismo, caminho da apostasia. Perder o foco daquilo que é verdadeiramente importante, o reino de Deus e sua justiça, pensar e buscar as coisas do alto, é a terrível ameaça que paira constantemente sobre todo chamado por Cristo. A família, o ambiente que deveria ser um oásis, lugar de descanso e fortalecimento, ninho santo de acolhimento, muitas vezes se torna celeiro das maiores oposições e impiedades. O pecado surgiu no seio da família, na insubmissão de Eva ao ouvir o diabo e assumir para si proposta alternativa de existência, desconsiderando a liderança de seu marido. Não é por acaso que nosso Senhor já advertiu seus discípulos quanto a isso. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mateus 10, 34 a 36. Em outra ocasião, Satanás usou a própria família de Jesus para tentar atrapalhar sua pregação. Reconhecendo o ardil do tentador, o Salvador apontou para a multidão e disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mateus 12, 49 e 50. Claramente, a família espiritual é afirmada como acima e mais importante do que a família consanguínea. Por mais que amemos um familiar, se ele não for um convertido, nosso tempo com ele se resume a esta terra, lamentando a forma como dissipa a própria vida. Contudo, a comunhão com o irmão na família de Deus é eterna. O diabo astutamente usa nossos familiares para nos fazer pecar. Temos que ter muita cautela. É mais fácil resistir ao inimigo do que àqueles que nos são queridos. Por causa disso, maridos pecam por causa da esposa e vice-versa. De igual forma, pais pecam por causa dos filhos, deixando de confrontá-los e exercer a disciplina que é devida. Confundem amor com complacência e frouxidão, algo que, sem dúvida, é também mais confortável aos pais.
Há muitos lares cuja paz se traduz na assimilação da impiedade. Tal foi o grande erro do profeta e sacerdote Eli. Foi chamado por Deus e recebeu grande privilégio, a incumbência de julgar Israel. Foi usado como instrumento do Senhor para a orientação do povo. No entanto, recebeu pesado juízo de Deus, sendo extirpada sua descendência de sobre a terra, sua família, por não agir como deveria quanto a seus filhos, quando eles defraudaram seguidamente o altar do Senhor. Foi exatamente por causa disso que Samuel foi alçado ao lugar de Eli. Era necessário substituí-lo e eliminar o pecado da liderança do povo. As palavras epigrafadas dizem respeito ao momento quando o jovem Samuel relata a sentença que Deus lhe manifestou contra a casa de Eli. Contudo, o que chama enormemente a atenção é a atitude de Eli ao ouvir tão severa reprovação, completa resignação. Diante de tão grave sentença, não clama por misericórdia, nem mesmo procura qualquer mudança de atitude em si ou em seus filhos. Simplesmente se acomoda a um destino terrível anunciado, sem nenhuma manifestação de verdadeiro arrependimento. Sua aparente submissão à vontade de Deus esconde a ímpia escolha pelo pecado. Certamente, essa não é a atitude esperada. O que deveria fazer um verdadeiro convertido é se lembrar da misericórdia de Deus e buscar a imediata mudança de comportamento como evidência de real arrependimento. Não se trata de representação, um teatro religioso, a busca por assumir temporária e ilusoriamente atitude compatível com a fé que se diz ter. Tenhamos cuidado com a opção pelo pecado como algo já assimilado, a ponto de inibir qualquer reação às ameaças de Deus. Arrependimento exige compromisso, esforço, autopoliciamento. Embora esteja baseado em mudança interior, na reprovação sincera do erro cometido, tal não garante que não possamos ser tentados novamente quanto ao mesmo pecado. A santidade é muito mais do que procurar cumprir uma regra de comportamento. É estar em um relacionamento profundo com Deus, desfrutando de seu favor e de sua graça. Aceitar passivamente o juízo de Deus, sem clamar por misericórdia, é travestir o pecado de piedade, é optar pelo pecado sujeitando-se à ira. Lembre-se sempre, benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Salmo 145, 8. Busque o arrependimento e creia no perdão que já temos em Cristo Jesus. Busque viver de forma santa e agradável a Deus. Tenha verdadeiro compromisso com Deus. Este é o maior benefício à sua alma, ter sempre renovada a consciência do perdão. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.